meditar um pouco na palavra do Senhor, né? Vai falar da cura da filha de Jairo. Era um homem importante ali na sinagoga, né? Mas a morte ele não podia vencer. A doença ele não podia curar. Mas ele foi buscar quem podia e quem pode. Por isso, né, estamos aqui nessa noite pregando nossas enfermidades, todo o problema nas mãos do nosso Deus, porque Ele pode. Amém? Todo mundo achou? Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponhas a mão para que se sare e viva. E foi com ele, só a parte A do versículo 24. Amém? Então nós vemos aqui, irmão, que aquele homem ele era um homem poderoso, ele era da sinagoga, né? Na sinagoga ensinava a palavra de Deus, né? Segundo eles, e meio torto, né? Mas para eles estava correto. Mas aquele homem não podia curar a sua filha. E aquela menina estava moribunda. Quando aquele homem saiu, ele saiu desesperado à procura de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus, porque ele sabia que não havia mais tempo, que a filha dele ia morrer. E para completar o desespero daquele homem, naquele caminho surgiu a mulher do fluxo de sangue e parou Jesus. Ele já estava desesperado, ele tinha pressa. A sua filha estava morrendo. Mas surgiu a mulher do fluxo de sangue. Tocou em Jesus e fez Jesus e toda aquela multidão parar. Para aquele homem era um atraso, porque não tinha mais tempo para ele. Para aquela mulher, era a solução dela, era a chance dela, era aquela, tocar em Jesus. Tocar nas vestes de Jesus. Ela não tinha outra chance, outra oportunidade. Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava. Por isso é importante, irmãos, nós falarmos de Jesus aonde nós andar, no nosso trabalho, na rua, para o nosso vizinho, para o nosso irmão, para o nosso amigo. Ela ouviu falar, então ela correu e aproveitou aquela oportunidade. Mas para aquele homem foi ruim, porque Jesus parou. Ele parou para atender aquela mulher. E também nós vemos que quando alguém toca em Jesus, ele para te atender. Toca em Jesus pela fé. Toca em Jesus através da sua oração, através do seu louvor. Ele vai parar para te atender. E se o Senhor parar para você, milagre vai acontecer. Porque eu nunca vi na história bíblica alguém que foi até Jesus e voltou com o mesmo problema. Aqueles que iam só pela cura, mas ele curava. Às vezes a pessoa diz, buscou a cura, foi embora, não voltou. Mas Jesus curou e está curado. Ele cura. Muitas vezes pessoas que não querem nada com ele, ele sabe disso. Mas ele cura, sabe para quê? Para que aqueles que não criam vejam o milagre e passem a crer. Assim Jesus faz na vida de muita gente que não quer nada com ele. Só para mostrar que ele é Deus e fazer outros crerem através do seu milagre. Por isso, se a luta está difícil, a enfermidade está batendo na sua porta, glorifica a Deus. Passa com a nota 10, que por essa você não passa outra vez. Porque a prova de Deus é assim: ou você passa ela corretamente como Ele quer, ou ela se repete 1000 vezes na sua vida. Eu passei por uma prova logo quando eu aceitei a Jesus, irmãos, que eu achava que eu ia suportar. E Deus falou assim comigo: passa sem murmurar e nunca mais tu passará por isso. Para mim aprovar, tem que passar dentro da nota que eu exigi. E eu passei pelaquela prova que não foi fácil, mas nunca mais ela se repetiu na minha vida. Deus me deu vitória, amém? E não é diferente com você.
Muitas vezes a luta que você está passando é para a glória de Deus. Vocês lembram quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Que é isso, gente? Daniel orava 3 vezes ao dia. Acontecesse o que aconteceu, ele estava lá 3 vezes por dia orando ao Senhor. E foi para a cova dos leões, ele permitiu. Quantas vezes você diz, Senhor, por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? É para a glória dele. Aleluia. Porque Daniel, ele não livrou da cova não, mas lá na cova ele livrou. E todo aquele povo glorificou a Deus. Através da prova que Daniel passou ali. Mas Daniel não se preocupou, por quê? Ele tinha crédito lá, não era? Ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha um crédito lá, ó. Tinha uma poupança boa lá, para quando ele clamar ao Senhor, o Senhor atender. É assim que temos que fazer. Clama ao Senhor em todas as horas da sua vida, seja boa ou ruim o que você está passando. Louva ao Senhor, ore a Ele, adore a Ele, que no momento que você necessitar, pode ter certeza. Porque, irmãos, eu já vi muitos milagres acontecer, não foi que ninguém me contou, eu vivi. E eu sei que é assim, se você permanecer orando ao Senhor, você quer ser cheio do Espírito Santo, leia a palavra todo dia. Você vai ser cheio. Na hora que você abrir a boca, o fogo pega. Você tem palavra, você tem louvor, você tem oração. Porque quando você lê, o Espírito Santo vai te enchendo, vai te enchendo. E quando você ora, você chama a atenção de Deus direto para você. A palavra de Deus diz, irmãos, que Sodoma e Gomorra orava ao Senhor. Todo mundo com aquela vida desmantelada, tudo errado. Mas Deus se inclinou para ouvir a oração deles. Mas foi cruel aquele dia, porque quando Deus se inclinou para olhar, ele só viu pecado, ele só viu maldade naquele povo, e ele enviou aqueles anjos para tirar os únicos que ele queria tirar dali. Aquela cidade foi destruída. Vai clamar ao Senhor, arruma sua vida primeiro, porque Deus não suporta olhar. Muitas vezes, lá em Isaías 59, a palavra do Senhor diz que o Senhor vira o rosto para não ouvir a nossa oração quando nós estamos pecando. Sabe por quê, irmão? Porque se ele olhar para você, ele te mata. Ele não suporta olhar para o pecado. Lá na cruz, Deus virou as costas para Jesus, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Quando ele olhou, irmãos, ele se irou para destruir aquele povo, e Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, a única solução seria ele dar as costas, porque ele não suportaria olhar para Jesus coberto pelos nossos pecados, irmãos. Vamos arrumar a nossa vida? Você vai ver, você orar e Deus atender. Amém? Irmão, é maravilhoso quando você clama a Deus assim, daqui a 1 minuto, 2 minutos, você vê alguém dizer, aconteceu. Dali em diante eu fui curado. É maravilhoso, irmãos. E isso custa, sabe o quê? Renúncia. É nós negar a nós mesmos, renunciar o nosso eu, o nosso pecado. Como hoje já foi falado aqui, né? Que nós devemos amar, independente se a pessoa nos ama, se não gosta, né? Como a menina falou aqui. É difícil? É. Mas impossível não é. Porque se fosse impossível, Deus não tinha mandado nós amar o nosso inimigo. Amém? Deus não manda você fazer nada impossível, porque o impossível é dele. Nosso é o possível. Amém? E nós vemos aqui, irmãos, que esse homem estava ali acompanhando Jesus e de repente aconteceu essa parada e de repente chega aquele homem e fala assim, não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. Olha só que notícia desagradável, né? Tem pessoas, irmãos, que eles são os mensageiros do mal, eles só levam a mensagem ruim. É como o jornal que o irmão estava falando aqui, o pastor estava falando. Só tem coisa ruim no jornal, é verdade. Se você for assistir, não passa nada bom no jornal, só coisas ruins, só desgraça passa no jornal. E ali veio aquele mensageiro correndo e disse, não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. E muita gente é assim, ele só se aproxima de você para trazer o mal, para trazer notícias ruins, para te contaminar a tua mente, para abalar a sua fé. Às vezes você está diante de uma luta, numa peleja, e a pessoa chega para você e diz assim, não dá jeito não tem mais jeito não, desista. Desista dessa pessoa, não vai adiantar.
Mas nunca desista de uma vida, porque Jesus não desistiu de mim nem de você. Aleluia. Quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, irmãos, nós ainda éramos pecadores. Ainda somos, mas nós estávamos atolados no pecado. Mas Ele, antes que Ele morresse, Ele fez aquela oração e orou por aqueles que ainda haviam de vir para Ele. Ou seja, nós, né, que nem éramos nascidos ainda. Ele já orou por nós, por isso nós estamos aqui. Aleluia. Porque Jesus não abriu mão de mim e nem de você. Aleluia. E quando nós pecamos, irmãos, Ele é o nosso advogado diante do Pai. Quando nós pecamos, que Deus olha para mim ou para você no pecado que Ele se ira, Jesus intercede por mim e por você, para que Deus não destrua a nossa vida. E assim, irmãos, aquele homem chegou com aquela notícia e Jesus simplesmente falou para Jairo: não temais, não temas. Pronto, ele acalmou Jairo. Né, irmã Priscila, quando ele está naquela luta assim, que Deus diz: teme não, filha, vai passar. Vai passar. Quando a gente escuta isso, irmão, você já é renovado, você já é fortalecido para vencer aquela batalha. A vitória veio? Ainda não, mas você tem a certeza que ela virá. E isso te fortalece. E isso te dá força para lutar, para continuar na sua caminhada. E nós sabemos que ali, irmãos, Jesus ia acompanhado de uma grande multidão. Chegando naquela casa, tinha outra multidão naquela casa chorando. Porque tinha aqueles, né, que eram contratados só para chorar. Tinha nada a ver com o morto, mas eles iam para chorar. Eram contratados, eram pagos para chorar, né? E ali estava aquele povo chorando. Era tão falso o choro deles, que quando Jesus disse: a menina dorme, eles riram. Cadê a tristeza deles então? Riram para zombar, riram para blasfemar. Eles não sabem o que está dizendo, a menina está morta. Não é verdade? Eles não riram? Quando Jesus disse assim: a menina dorme, eles riram de Jesus. E olha só o que Jesus fez. Mandou tirar todo mundo. Mandou todo mundo para fora. Sabe por quê, irmão? Aquele que não crê, aquele que não tem fé, Deus não quer que ele ande com você, não. Ele atrapalha a sua vitória, ele atrapalha a sua bênção, ele é negativo. É você lutando para vencer e a negatividade dele te atrasa. É como se você puxasse uma carroça pesada, que você anda para frente e ela te puxa para trás, porque quem não crê, irmão, é um atrapalho na vida do crente. E muitas vezes, Deus quer tirar da nossa vida pessoas que atrapalham a nossa vida e nós seguramos. Mas Deus quer tirar, deixa levar. Tem gente que sai da sua vida, sai da sua casa, é livramento, você não perdeu nada. É Deus te dando livramento que está atrapalhando a sua bênção. Irmãos, nós devemos selecionar amizades. Nós devemos selecionar pessoas que nós temos que trazer para a nossa casa. Sabe por quê, irmãos? Você lembra que Jonas, quando entrou naquele navio, o que foi que aconteceu? Grande foi a tempestade. Só porque Jonas entrou ali. Aquele povo ali não merecia nada daquilo. Eles tiveram grandes percas por causa disso. Porque não selecionaram quem ia entrar no navio deles. Jonas entrou, eles tiveram que jogar tudo no mar, né? Os bens dele, coisas caras, jogaram tudo para o barco não afundar, só por causa de Jonas. Nunca queira um Jonas dentro da sua casa. Nunca queira, porque ele é desobediente ao Senhor e você paga juntamente com ele o preço. Tem coisas, irmãos, em momentos que as pessoas sofrem na vida, que você não deve nunca jamais colocar a sua mão. A Bíblia manda nós ajudar o nosso próximo, mas pergunta a Deus antes de você ajudar, viu? Porque se você ajudar um que Deus está tratando com ele, você se arrebenta. Se arrebenta. Antes de você ajudar, pergunte: Deus, por que meu irmão está passando por isso? O que eu posso fazer por ele? E obedeça a Deus. Porque uma vez, uma colega minha estava muito chateada, revoltada com a vida, e disse: eu não vou mais orar por essa causa. Se você quiser, ore por mim. Eu disse: se a causa é sua, você não quer orar, eu vou orar? Vou não. Se vira. No dia que você precisar, realmente você ora. E eu fiquei ali, irmãos, e o esposo dela estava nos Estados Unidos e ela aqui no Brasil, lá no Ceará. E ela estava passando uma grande luta, e uma das lutas era essa, que o homem não estava mandando nada para ela e para o filho. Aí ela falou assim: Toninha, vamos comigo no supermercado, faz umas compras para mim no teu cartão. Eu não consultei a Deus não, eu fui lá e fiz.
Quando chegou o final do mês, irmãos, os bancos entraram em greve. E agora a gente faz Pix, né? Antigamente não, você tinha que ir no banco, né? E eu não tinha como tirar dinheiro, os bancos tudo em greve. E para pagar o meu cartão, eu tive que pagar e passar quase necessidade junto com meus filhos. E Deus me falou, quem mandou tu colocar a mão? É assim, irmãos. Tem gente que Deus está tratando com ele, está ensinando. Jesus. E a gente mete a mão, se queima. E ali nós vemos, irmão, que Jesus levou com ele aqueles três, né? De sempre. Quem eram os três mais íntimos de Jesus? Sempre estavam com ele. Pedro, Tiago e João. Ele pegou aqueles três, os pais da menina, e entrou no quarto. Porque quarto é lugar de intimidade. Lá na sala você recebe todo mundo. Lá na sala você ri, você brinca, dá cambalhota. Mas lá no quarto é lugar de intimidade. É lá que a esposa vê quem é o seu esposo, o esposo vê quem é a sua esposa. É lá que vocês resolvem as coisas mais difíceis. É lá que você chora junto. É ali, no lugar de intimidade. Assim, Jesus levou para o lugar de intimidade só os íntimos dele. Porque aqueles, Jesus sabia que acreditavam. Aqueles tinham fé para ver o milagre acontecer. E Jesus chegando ali, ele simplesmente manda aquela menina se levantar. E ela se levantou. Porque quando Jesus chega, chega vida. Aonde ele chega, chega cura. Chega a solução do seu problema. Então, irmãos, nós vemos, eu observando outro dia, eu estava lendo a palavra do Senhor e eu observando, quando Jesus disse para Zaqueu, hoje me convém, né, pousar em tua casa, Zaqueu desceu rápido, não foi? Desceu depressa, alegre, contente, porque Jesus ia entrar na casa dele e foi correndo para casa e ali ele ofereceu um grande banquete. A partir daquele dia, a vida de Zaqueu mudou. Zaqueu não foi mais o mesmo, não. Ele era odiado por muitos, ele era desonesto. Ele mesmo confessou lá na mesa diante de Jesus: se eu fraudei, né, vou devolver 4 vezes mais. Então ele mesmo reconheceu e confessou, porque a palavra do Senhor diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta você reconhecer que errou, não confessar para Deus e não deixar. Mas ele confessou, ele deixou e houve transformação na vida dele. Esse homem aqui, quando Jesus entrou na casa dele, a vida entrou. Os falsos saíram. Os falsos que estavam ali chorando, ó. Jesus mandou tudo embora, expulsou tudo dali. Entrou a verdade, que é Jesus. Entrou a cura, entrou a salvação e entrou a libertação e a vida. Nós vemos outro caso, irmãos, daquele homem que pediu para curar o servo dele. Eu estava meditando sobre receber Jesus, entendeu? Na nossa casa. Quem é a nossa casa? Casa para Deus somos nós. Essa casa somos nós que recebemos Jesus e a mudança em nossas vidas. E ali, aquele homem foi bem diferente. Ele disse: Senhor, basta uma palavra, manda uma palavra e meu servo ficará curado. A fé daquele homem foi admirada por Jesus. A fé daquele homem foi grande, né? Jesus até elogiou a fé daquele homem. Mas Jesus insistiu. Jesus: não, eu tenho que ir lá na sua casa. Se você quer que eu cure, não quer que eu entre na sua casa? Senhor, eu não sou digno de receber na minha casa. Você viu a diferença daquele homem para Zaqueu? Zaqueu também não era digno. Ele tinha uma vida toda errada, cheia de engano, de trapaça. Mas Zaqueu recebeu e houve mudança. Aquele homem, ele não recebeu Jesus. A cura entrou lá, o cego foi curado, mas a vida dele não mudou. Muita gente, irmão, faz como aquele homem, sabia? Eu quero a cura. Eu quero um bom emprego. Eu quero um milagre, mas não quero Jesus na minha casa não, porque senão eu vou ter que colocar as coisas em ordem. Eu vou ter que deixar o pecado. Se eu receber Jesus na minha casa, eu vou ter que renunciar a alguma coisa, né? Mas tem gente, ó, que agarra o pecado, continua no prejuízo, porque o pecado só traz destruição na vida do ser humano,
mas ele não solta o pecado. E se você pregar contra o pecado, ele sai até da igreja, porque ele diz, não, irmão, só prega aquilo para mim. Irmão, se o irmão prega aqui contra o pecado que você está cometendo, agradeça a Deus. Diga, Deus, me liberta. Eu estou fazendo isso e posso perder minha salvação. Mas muita gente, irmãos, abraça o pecado, agarra o pecado, mas não quer Jesus na casa dele, para que o pecado não saia da sua vida, sabia? Então vamos dar a nossa casa para Jesus entrar, morar. Como diz aquele louvor, né? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, apareça, que seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Temos que fazer assim, dar a nossa casa para Jesus morar. Amém? E ali, irmão, aconteceu um grande milagre. Mas primeiro Deus teve que tirar os incrédulos. Deus teve que tirar os que zombam das coisas de Deus. Muitas vezes você fala para alguém de Deus e ele zomba. Eles zombam das coisas de Deus. Quando fizer isso, irmão, não volta a fazer a mesma coisa, não. Porque a palavra de Deus diz que você não deve jogar pérolas aos porcos, nem dar coisa santa aos cães. São esses que você leva a palavra, eles zombam de você. Tem o que não aceita, o que diz um dia eu vou é outra coisa, mas tem os que zombam da palavra do Senhor. Então, para esses, não repita a mesma coisa. Não dê coisa santa aos cães, nem pérolas aos porcos, que eles vão jogar na lama. Você coloca uma pérola aqui num porco, daqui a pouco ele enfia a cabeça ali na lama, estraga tudo ali, quer nem saber, porque para ele não tem valor. É pérola preciosa, mas para ele não tem valor. Assim é a palavra de Deus para a nossa vida. Ela é pérola, ela é preciosa, mas para o ímpio, para aquele que zomba, ela não vale nada. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Ele continue falando as nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.